Então vamos lá, né? A gente vai falar hoje um pouco sobre o diabetes insípidos, tá certo? De maneira geral, o que seria diabetes? Eu não estou falando de diabetes mellitus ou diabetes insípidos. O que é diabetes? A gente pode utilizar para comparar a fórmula da concentração, uma fórmula química da concentração. Então seria mais ou menos assim: concentração é igual a massa sobre o volume. Se a gente entender essa fórmula, dá para a gente entender o mecanismo do diabetes. Então, por exemplo, diabetes vai ser uma situação onde eu vou encontrar uma concentração muito elevada no sangue, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma concentração muito elevada de glicose no sangue, eu vou ter o diabetes mellitus. Se eu tiver uma concentração muito elevada de eletrólitos, uma osmolaridade muito elevada no sangue, eu vou ter um diabetes insípidos, ok? Então seria mais ou menos assim: se eu tenho muita massa, se eu aumento a concentração, se eu aumento a quantidade de massa no sangue, por exemplo, glicose, eu vou aumentar a concentração, né? Então, se eu aumento a concentração, é o diabetes mellitus. Agora, se não tiver nada a ver com a massa, e sim com o volume. Então, por exemplo, se o cara está urinando demais, certo? Então, ele está perdendo muito volume. Se ele está perdendo muito volume, a concentração vai aumentar do mesmo jeito, ok? Só que nesse caso, o diabetes não vai ser por conta do aumento da massa, e sim por conta da diminuição do volume, tá certo? E aí eu posso ter, por exemplo, diabetes insípidos. O que seria a definição, vamos dizer assim, do diabetes insípidos? Vai ser um quadro de poliúria, associado a uma diluição da urina, tá certo? Então vai ser uma poliúria com uma urina diluída. Quando eu falo em urina diluída, eu estou me referindo a menos que 300 miliosmóis por quilo de urina. Tá certo? Então, eu vou dizer que a urina está hipotônica, né? Se eu fosse, entre aspas, provar a urina, ela seria insípida. Diferente do diabetes mellitus, que a urina teria uma adocicada a mais, como se fosse mel, no caso. Tá certo? Então, seria essa a definição de diabetes insípidos. Como é que acontece o diabetes insípidos? Quais são os mecanismos relacionados? Então, isso tem a ver com, basicamente, hipófise, hipotálamo e rim. Ok? Então, nós temos aqui o hipotálamo. Pronto, esse é o hipotálamo. Aí a gente tem aqui hipófise. Ok? Então, o que é que acontece aqui? Eu vou ter os neurônios no hipotálamo, né? Eu vou ter células aqui, que são os neurônios. Os núcleos dos neurônios estarão no hipotálamo e eles vão transmitir os hormônios, né, pelo axônio até chegar nesta região da hipófise, que é a neurohipófise, certo? Então, as células nervosas aqui serão chamadas de células de neurônios magnocelulares. Não precisa saber disso, não. O que precisa saber é que o hipotálamo produz, o hipotálamo vai produzir o hormônio antidiurético, o ADH, certo? E a neurohipófise, ela armazena esse ADH. Tranquilo? Então, quando eu tenho um diabetes insípidos,
que vai, no caso central, a gente vai explicar isso depois, eu vou ter um problema na produção do ADH. Então, eu vou ter um problema basicamente no hipotálamo, ok? Não é bem na hipófise, não, que eu vou ter problema, certo? Ou vai ser no hipotálamo, ou vai ser nessa pontezinha que liga o hipotálamo à hipófise. Tranquilo? E como é que funciona esse mecanismo? O ADH é produzido, é armazenado na hipófise, certo? E ele vai, dependendo da situação, a gente vai falar depois, ele vai para o rim, ok? Então, chegando no rim, nós temos aqui o rim, certo? Se a gente pegar um néfron e ampliá-lo, vamos ampliar o néfron aqui. Pronto. Aí o néfron ampliado. A gente vai ter a cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, né? Túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Vai acontecer a ação do ADH basicamente no túbulo coletor, certo? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos ampliar de novo essa estrutura aqui, que é o túbulo coletor. Se a gente ampliar e pegar uma célula, nós vamos ter aqui a célula do túbulo coletor, certo? Desse lado aqui vai ser o sangue. E desse lado vai ser a luz, o lúmen, tá certo? O tubo do ducto coletor, ok? Por onde sai a formação da urina. Então, nós temos aqui o seguinte. O ADH, quando é produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise, a hipófise libera o ADH cai no sangue, certo? Então, ele chega através do sangue no tubo coletor e ele vai se ligar a receptores. A receptores aqui, ó, que são chamados de V2. Então, o ADH se liga aos receptores V2, que estimula a expressão de uma proteína que é a aquaporina. Então, a aquaporina é uma proteína que vai puxar água. Então, ela vai puxar a água do tubo coletor para dentro da célula e, posteriormente, para o sangue. Ok? Então, eu estou aumentando a quantidade de volume agora para o sangue. Então, se eu aumento o volume, a concentração iria, no caso, cair. Isso é o que acontece numa pessoa normal. O que acontece numa pessoa com diabetes insípidos? Esse mecanismo, em alguma parte dele, não vai funcionar. Ou não vai funcionar no hipotálamo, e aí não vai acontecer a produção de ADH, é o que a gente chama de diabetes insípidos central, ok? Ou o problema vai estar numa resistência à ação do ADH aqui nesse mecanismo do rim. Então a gente vai chamar de diabetes insípidos nefrogênico. Tranquilo até agora? Como é fisiologicamente que eu vou liberar o ADH? Então a gente tem, por exemplo, aqui, deixa eu apagar essa parte. Então a gente tem o sangue. Digamos que a pessoa passou o dia sem beber água, começou a ficar então desidratada, né? Então eu tenho a parada da ingesta de água, eu vou ter uma desidratação. A desidratação vai fazer com que eu aumente a concentração de eletrólitos no sangue, ok? Então eu vou aumentar o quê?
a pressão osmótica no sangue. Quando eu aumento a pressão osmótica no sangue, o hipotálamo vai agir o hipotálamo age fazendo com que a neurohipófise libere ADH. Então vai acontecer a liberação de ADH. O ADH faz todo esse mecanismo para pegar mais água que estava saindo na urina e colocar no sangue. Com isso, eu vou diminuir a pressão osmótica no sangue. Tá certo? Do mesmo jeito, o que é que acontece numa pessoa com diabetes insípidos? Esse mecanismo não funciona. Se esse mecanismo não funciona, eu vou sempre estar com a minha pressão osmótica elevada. Certo? Eu vou estar com a concentração plasmática, né? Concentração do sangue elevada. Ok? E aí isso vai acarretar uma série de problemas. Mas vamos lá, vamos passar adiante. Deixa eu apagar isso aqui. Então eu vou ter basicamente dois tipos que são classificados de acordo com a localização do problema. Né? Então eu posso ter o diabetes insípidos central, ok? O problema está no cérebro. Na verdade, o problema está no hipotálamo, tá certo? Central, também chamado de neurogênico. Ou eu posso ter o diabetes insípidos nefrogênico. Certo? Muito bem. O diabetes central, ele pode ser genético. Pode ser um problema congênito, um problema genético. Pode ser um problema idiopático, tá certo? Ou pode ser um problema adquirido. Quando ele é adquirido, quais são as causas? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, trauma. A pessoa sofreu um acidente e pode acontecer algum tipo de lesão no hipotálamo, tá certo? Ou então na haste de conexão do hipotálamo com a hipófise. Cirurgia. Então a pessoa fez uma cirurgia para ressecção de um tumor. Pode afetar ali a glândula, tá certo? Infecções também. E quando eu falo aqui infecção, eu estou me referindo basicamente a meningite, encefalite e tuberculose. Certo? Bom, quais são as causas do diabetes nefrogênico? Também pode ser causa genética, problema no gene. Deixa eu ver se eu lembro o nome do gene. É o gene AV2, se eu não me engano é isso. Que vai diminuir, aliás, vai aumentar a resistência contra o hormônio ADH. Certo? Pode ser adquirido também. E no caso da adquirida, a gente vai ter, basicamente, como principal causa, o uso de medicamentos. E o medicamento mais usado é o lítio. Certo? Utilizado para pacientes psiquiátricos, por exemplo. Okay? Então, o lítio ele pode causar
um diabetes insípidos do tipo nefrogênico, ok? Só uma coisa importante, tem que lembrar do diagnóstico diferencial. Existe um diagnóstico diferencial aqui, que é a polidipsia. Polidipsia é a mesma coisa de beber muita água, sede. Né? A pessoa vai acabar bebendo muita água. A polidipsia primária. Então, o que é a polidipsia primária? É quando você bebe muita água. Se você está bebendo muita água, você vai estar urinando muito e a sua urina tende a não estar concentrada, certo? Está diluída, no caso, né? Então, a polidipsia primária, ela vai acabar levando a uma poliúria. No caso do diabetes, é o contrário. É a poliúria que vai acabar causando a polidipsia, tá certo? Quais são as causas da polidipsia primária? Problemas psiquiátricos, tá certo? A pessoa pode ter, por exemplo, quadros de esquizofrenia, certo? Bipolaridade, a fase de mania da bipolaridade, certo? Então, isso tudo pode levar a uma não... É como se eu não ativasse, digamos assim, o meu sistema de regulação hídrica. É como se eu ignorasse isso. O meu organismo está dizendo para eu parar de beber água. Só que como eu sou esquizofrênico, eu vou continuar bebendo água porque, sei lá, alguém está me mandando. Alguém que não existe, no caso. Tranquilo? Até agora? Então a gente vai passar para o diagnóstico. Né? Como é que a gente faz o diagnóstico dessas doenças? Bom, como vai ser o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser clínico. O que seria a clínica nesses casos? Basicamente vai ser a polidipsia e a poliúria. O que é que eu vou encontrar em exame laboratorial? Eu vou encontrar uma urina diluída, tá certo? No exame de urina, eu vou ter aqui menos que 300 miliosmóis por quilo, certo? Como é então que eu vou fazer o diagnóstico para saber se eu tenho diabetes insípidos do tipo neurogênico ou do tipo nefrogênico? Então vamos lá, a gente vai fazer um teste de privação hídrica, ok? A privação hídrica vai fazer com que eu consiga diferenciar ou não se a pessoa tem diabetes insípidos. Depois da privação hídrica, a gente vai associar um medicamento, que é o DDAVP. Vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. O paciente ele vai passar, vamos colocar assim, 8 horas em privação hídrica, certo? Ele não vai beber água por 8 horas, e aí a gente vai medir, vai coletar exames e exame de urina, certo? Então, nessas 8 horas, se eu não estou bebendo água, o que é que vai acontecer com a concentração da urina? Vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. A minha concentração urinária vai aumentar. Né? Então, olha só. Se eu não bebo água, a concentração urinária aumenta. Certo? Isso vai acontecer numa pessoa que tem diabetes insípidos? Não. Então, numa pessoa que tem diabetes insípidos, a concentração vai continuar baixa.
Se a concentração está baixa, eu vou partir para a segunda parte do meu teste. O paciente vai passar agora mais 8 horas recebendo a desmopressina. Desmopressina é o análogo do ADH. E a gente também chama de DDAVP. Então, vai ser 8 horas, ele vai fazer uso do DDAVP. DDAVP é a desmopressina, que seria o análogo do ADH. Ó, se eu dou ADH para o paciente e a concentração de urina aumenta, aumentou a concentração de urina, significa que deu certo, né? Ó, ele não estava concentrando urina, então ele estava com diabetes insípidos. Aí eu dei ADH para ele e ele concentrou a urina, então deu certo. Mas só deu certo porque eu dei a DH para ele. Significa que ele não estava tendo ADH. Então, se ele não está tendo ADH, o problema é neurogênico ou nefrogênico? Neurogênico, tá certo? Então, aqui vai ser o diabetes insípidos central, o neurogênico. Se por acaso eu dei, ó, a urina não está concentrada, aí eu dei o ADH, né? O DDAVP, e a urina continuou diluída, eita, o problema aí vai ser, ó, se eu dei ADH e não resolveu o problema, significa que eu tenho ADH no meu corpo e ele não está resolvendo também, né? Então o problema é de resistência ao ADH lá no rim. Então eu vou ter um diabetes insípidos nefrogênico. Tá certo? E no caso da pessoa ter uma polidipsia primária, né? Aqueles casos que eu falei do esquizofrênico e tudo. Como é que eu vou saber diferenciar? É simples. Quando eu faço a privação de água, privação hídrica, ele vai concentrar normalmente, como uma pessoa normal. Porque o problema dele não é de ADH. O problema dele é psiquiátrico. Ele estava tendo diabetes insípidos, digamos assim, porque ele estava bebendo água demais onde não deveria. Certo? Deu para entender mais ou menos aí como é que funciona o diagnóstico? Aí a gente já passa para o tratamento. Como seria o tratamento do diabetes insípidos? Vai depender da causa. Se a causa for central, a gente vai tratar basicamente com DDAVP. Se a causa for nefrogênica, aí é um pouco mais complicado, mas dá para tratar com DDAVP também em altas doses, porque em altas doses o rim pode, digamos assim, aceitar esse ADH, tá certo? Mas pode ser utilizado, por exemplo, hidrocortisona, hidroclorotiazida, tá certo? Que vai ajudar a melhorar a concentração urinária. Tranquilo? Bom, se tiver alguma dúvida é só colocar nos comentários aí.